Olá, está começando mais uma Estafeta Entrevista e hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é a aposentadoria. Estamos também recebendo então na redação do Estafeta ela que atua na área jurídica desde 2014, advogando desde 2016, atuação majoritária em direito previdenciário, aposentadorias e auxílios, é especialista em direito previdenciário, famílias e sucessões. Recebemos hoje na redação do jornal Estafeta Cristiane Oliveira Ribas, da Cora Advocacia. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Alexandre. Obrigada pelo convite. É um prazer poder colaborar com vocês com um pouco do meu conhecimento. Muito bem. Cris, na verdade, nós temos vários questionamentos. Acho que essa é um assunto pertinente e que muita gente ainda se faz questionamentos, né? A pessoa mais novo pergunta, será que eu vou me aposentar algum dia? Exato. Vou conseguir me aposentar? O pessoal mais velho quer saber quais são os pré-requisitos que elas têm para poder fazer, né, todo esse... conseguir chegar na aposentadoria, ter o direito da aposentadoria. E aí a gente começa, então, Cris, já perguntando, vamos já começar esclarecendo, bater um bate-papo mesmo bem bacana em relação a isso. Cris, então vamos começar já questionando quais foram as principais mudanças trazidas pela reforma previdenciária de 2019? Sim. Na verdade, com a reforma da Previdência, acabou que muitas pessoas perderam um pouco a esperança, né? Como tu disse, os mais novos, em se aposentar. Por quê? Porque foi praticamente extinto a questão do tempo de contribuição. Hoje em dia, para fins de aposentadoria, a regra definitiva de aposentadoria é a idade, para homens e para mulheres. Então, a regra definitiva é 65 anos de idade para homens e 62 anos de idade para mulheres. Essa foi a principal alteração da reforma. O que ocorre? As pessoas, enfim, que já contribuíam com o INSS, que já eram seguradas do INSS antes da reforma, elas têm algumas regras de transição para poder cumprir a aposentadoria utilizando o tempo de contribuição que elas já tinham antes da reforma. Tá? Então, existem regras de pedágio que consideram, sim, ainda o tempo de contribuição para a aposentadoria, e não só a idade. Contudo, são regras bem específicas que consideram o tempo de contribuição que a pessoa tinha antes de 2019, o tempo de contribuição que faltava para alcançar 35 anos homem e 30 anos mulher de contribuição. E, além disso, a única regra de transição que eu digo que não considera a idade é o pedágio de 50%, que é considerado 50% do tempo que faltava para a pessoa se aposentar lá em 2019. Então, nessa regra, é a única das regras que não considera a idade da pessoa. Todas as demais regras consideram, no mínimo, 57 anos mulher, 60 anos homem. Certo. E ainda é possível se aposentar por tempo somente de contribuição? Sim, ainda é. Por incrível que pareça, inclusive, as pessoas que têm, a gente chama de direito adquirido, antes da reforma de 2019, a gente consegue utilizar todas as regras anteriores à reforma da Previdência. Né? Então, nessas condições, a gente utiliza, sim, o tempo de contribuição da pessoa e as regras de pedágio, as regras de pedágio e de regras de transição para utilizar o tempo de contribuição para a aposentadoria. Perfeito. E assim, Cris, hoje, né, nas leis e regras no modo geral, é possível continuar trabalhando depois de se aposentar? E quais as implicações disso? Sim, pode continuar trabalhando. Na verdade, a única vedação para o trabalho hoje, na aposentadoria, é para a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria concedida à pessoa que ficou exposta a agentes nocivos mais de 25 anos durante a sua atividade laboral, durante a sua vida de trabalho. Então, para essas pessoas, elas não podem continuar trabalhando na atividade, eu vou agora simplificar para as pessoas entenderem melhor, na atividade insalubre, depois que elas se aposentarem da aposentadoria especial. Fora essa regra, pode continuar trabalhando normalmente, sem problema nenhum. A única questão é que, trabalhando com carteira assinada, a pessoa é obrigada a continuar contribuindo. Então, mesmo aposentada, a pessoa vai continuar contribuindo com o INSS. Certo. E quem pode se beneficiar das regras de transição da reforma previdenciária? Olha, as pessoas mais novas, né, que eu digo que não se beneficiarão, né, porque, em que pese, mesmo que tenha começado a contribuir a trabalhar antes da reforma, não vai ter tempo de contribuição suficiente para se beneficiar com as regras de transição. Eu vou dar um exemplo prático, tá?
Uma pessoa que tinha 28 anos e 1 mês de contribuição em 2019, ela só precisaria cumprir mais 1 ano, além dos 30 anos de contribuição, que é os 50% do tempo faltante. Então, essa pessoa vai se beneficiar com a regra de transição. A pessoa que tem outra regra de transição, que é 100% do tempo faltante. O que isso significa? Se essa mesma pessoa, ao invés de ter 28 anos e 1 mês, ela tivesse 27 anos e 11 meses de contribuição, ela não iria conseguir se aproveitar dessa regra de transição de 50% do pedágio. No caso dela, iria para 100% do tempo faltante, né, para aposentadoria. E nesse caso, ela teria que cumprir a idade mínima de 57 anos mulher e 60 anos homem. Então, são um dia de contribuição, eu brinco que pode fazer a diferença na vida da pessoa para reconhecer ou não o direito à aposentadoria. E isso pode mudar anos, muitos anos da vida da pessoa, porque ela pode se aposentar com 50 anos, 52, 55, ou ter que esperar até os 60 anos de idade, que seria a idade mínima para essa regra de transição. E existe alguns tipos de aposentadorias especiais, né, Sim, doutora? Por exemplo, algumas profissões que acabam fazendo com que a pessoa fuja um pouquinho da regra e acaba se aposentando talvez um pouco mais cedo do que o normal, ou isso não existe mais? Na verdade, eu só vou fazer uma correção. Não é a determinada profissão que vai determinar se a pessoa vai ter direito à concessão do tempo especial ou não, tá? Porque a regra de enquadramento profissional ela foi extinta em 95. Tá? Então, até antes de 95, existiam as profissões que só o fato da pessoa exercer aquela profissão já era considerada atividade especial. Hoje, mesmo que a pessoa, por exemplo, o médico, que o médico exerça atividade que é reconhecidamente especial em razão da exposição a agentes biológicos, especialmente, né, vírus, bactérias, enfim. Só o fato dele ser médico não garante o direito ao reconhecimento do especial. A gente faz o reconhecimento mediante a apresentação de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é lá que vai constar os agentes a que aquele trabalhador estava exposto. Então, é na análise da exposição dos agentes é que vai dar direito à aposentadoria, ao reconhecimento do especial ou não para a pessoa. Só que a aposentadoria especial também mudou com a reforma, né? Até 2019, se a pessoa só tivesse 25 anos de contribuição, 25 anos de trabalho exposto a agente nocivo, ela já tinha direito à aposentadoria especial. Não precisava ter a idade mínima, né? Só que hoje precisa. Hoje a idade mínima é 60 anos. 60 anos para aposentadoria especial, tá? E 25 anos, claro, disposição. Existe regra de transição para aposentadoria especial também, que é uma regra de pontos. Se eu não me engano hoje, que na verdade é a majoritária aqui da região, ao menos a aposentadoria especial de 25 anos, né? Porque existe 15, 20 e 25. Então, aqui o majoritário é 25 anos, né, de trabalho. Hoje é 86 pontos que a gente precisa, que daí conta a idade, o tempo de contribuição da pessoa e o tempo de exposição a agente especial, a agente nocivo. Certo, então, certo. Existem vários requisitos aí, mas dá e é bem vantajoso para a pessoa porque pode reduzir muitos anos da aposentadoria. Certo. Cris, o que é o teto INSS e como ele impacta no valor da aposentadoria? Na verdade, todo ano o teto do INSS ele é reajustado, né? Hoje está 7.700 e alguma coisa. O que é esse teto? É o limite máximo que a pessoa pode contribuir e também que a pessoa pode receber de benefício, tá? Então, todo o valor pago acima desse valor, ele é descartado pelo INSS. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, se a pessoa presta serviços, por exemplo, o médico, para várias instituições que têm várias fontes pagadoras de INSS e que acabam ultrapassando esse teto, ele simplesmente é desconsiderado o valor que ele paga além desse teto do INSS. Para fins de cálculo do benefício, então, tudo que tiver acima desse teto é limitado ao teto. Tá? Então, se a pessoa pagou R$10.000 a base de cálculo da contribuição naquele mês, vai ser limitada a 7.700. A mesma coisa o benefício. Se a pessoa, durante toda a vida, é que óbvio, não vai, o cálculo do benefício nunca vai ser maior que o teto, ou dificilmente vai ser, porque ela tem essa limitação da contribuição, né? Então, dificilmente um cálculo de benefício vai ser maior do que o teto do INSS, até porque tu não pode contribuir mais que isso, né? Então, é essa limitação, o teto. O teto é a limitação pro segurado receber o benefício e também para pagar a contribuição.
Certo, eu cresci ouvindo a minha mãe falar que a gente tem que assinar a carteira, senão tu não vai se aposentar. Mas hoje em dia a gente percebe que tem cada vez mais a questão das pessoas que são autônomas, Sim. né? As questões que têm MEI, por exemplo, né? Muito. E aí, elas têm direito à aposentadoria? Sim, tem direito à aposentadoria. A única diferença do MEI, em especial, é que o MEI ele contribui sobre 11%. Não, desculpa. O MEI contribui sobre 5% sobre o salário mínimo normalmente, tá? E o que isso acontece? Isso não dá direito ao MEI da aposentadoria por tempo de contribuição. Óbvio, né? Ela foi extinta, não tem mais e tal. Só que aquela pessoa que já tinha uma carga de contribuição grande antes de 2019, seja ela contribuindo como empregado, individual ou MEI, ela poderia aproveitar esse período para aposentadoria por tempo de contribuição, através das regras de transições também, né? E isso adiantaria a aposentadoria dela. Só que quem contribui com o MEI só tem direito à aposentadoria por idade. Então, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, o MEI tem que complementar a contribuição dele. Tem que ir lá no INSS, pegar a guia de complementar todos os meses e pagar o complemento. Ou indenizar, também é possível. Também é possível. Então, dá para utilizar. A regra geral é que MEI é aposentadoria por idade, tá? Sendo viável, sendo vantajoso utilizar esse período para o tempo de contribuição, a gente consegue indenizar. Ah, certo. Uma vez também falavam sobre pagar 2 INSS para ganhar mais aposentadoria. Existe essa questão também ou não existe eu pagar 2, 3 INSS para poder receber mais, para aposentar com maior valor? Na verdade, o que acontece? Não é questão de pagar 1, 2, 3 INSS, porque a fonte que vai receber é uma só, INSS. Então, o que a pessoa pode fazer para aumentar o salário de benefício, né, da aposentadoria? É contribuir mais para o INSS. É vantajoso? Não sei. Isso aí vai depender de uma análise geral do perfil e do tempo de contribuição da pessoa. Mas, em regra, quero tentar receber mais. Vou contribuir mais. Se a pessoa é empregada, se a pessoa tem carteira assinada, a fonte que paga já é o empregador. Tá? Isso já é uma contribuição. Quero pagar mais do que aquilo. A pessoa tem só uma opção, que é como contribuinte individual. Só que nesse caso, tu tem que comprovar que tu exerce uma atividade, além daquela que tu já é empregado, óbvio, né? Que tu já tem a fonte. Então, não é assim, a pessoa, vou lá pagar o INSS e ponto. Até é para quem não paga nada e quer pagar, não trabalho. Tu vai pagar como facultativo, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, já tenho um emprego e quero pagar a mais, tu vai ter que colocar como contribuinte individual, porque o facultativo é quem não trabalha. Então, se tu trabalha, tu não consegue pagar como facultativo, né? Então, tu vai pagar como contribuinte individual, mas para isso tem que comprovar que tu exerce uma atividade além daquela que tu tem a carteira assinada. Ah, certo, entendido. Então a pessoa ela se tem carteira assinada, ela precisa comprovar uma outra função. Exato. E se ela não tem carteira assinada, ela consegue pagar como Aí facultativo, ela consegue pagar mais. Isso, certo. exatamente. E como as pessoas conseguem descobrir o tempo que elas já contribuíram, que elas têm, Sim. enfim, para poder fazer esse cálculo de quanto tempo mais elas precisam contribuir? No meu escritório, eu chamo esse trabalho de planejamento previdenciário, tá? Pode ser análise previdenciária, pode ser, enfim, pode ter outros nomes, mas, enfim, é uma análise que a gente faz em cima da carteira de trabalho da pessoa, do CNIS, dos carnês de contribuição, período rural também se tem, individual, com os pais, também conta. Se a atividade exercida, ela é especial, se não é, porque além da aposentadoria especial, o tempo de exposição a agentes nocivos antes de 2019 pode ser convertido em tempo comum. O que significa? A cada 10 anos trabalhados, o homem, por exemplo, a cada 10 anos trabalhados expostos a agentes nocivos, a gente consegue aumentar 40% do tempo, né? Então, o trabalho em exposição a agentes nocivos, ele não vale só para aposentadoria especial. Ele vale para aposentadoria por tempo de contribuição também, mediante essa conversão que a gente faz, que é 40% o homem e 20% a mulher. Então, voltando à tua pergunta. Para saber quanto tempo a pessoa tem que fazer esse planejamento, tem que fazer essa análise de todo o tempo de contribuição da pessoa, das condições de trabalho, para se chegar à idade também, né, hoje é considerada, para chegar à conclusão de se hoje tem direito ou quando terá. E também usar estratégias, né, para adiantar a aposentadoria. E muitas vezes também a pessoa acha, por exemplo, vou te dar um exemplo, Alexandre, tu que é novo ainda, né? Vai dizer assim, quero me aposentar bem, quero ganhar bem e tal, vou pagar sobre o teto do INSS, eu vou pagar sobre um valor bom por mês.
Só que a pessoa não faz nenhum cálculo. Vai lá e paga a revelia de qualquer situação. E aí, quando chega o momento da aposentadoria, vai ver, opa, eu paguei todo esse valor por mais, tu tem que idade? 36. Tá, por mais 30 anos praticamente, né? Tu vai pagar um valor super alto. E no final das contas, tu não vai ter o retorno financeiro que tu esperava. Porque olha quanto que tu vai investir em 30 anos de contribuição daqui para diante. Então, às vezes eu digo assim, às vezes tem até uma estratégia, né, que a gente utiliza, que é uma contribuição a cada 6 meses. Então, a pessoa economiza o dinheiro da contribuição, porque não vai lhe fazer diferença lá no futuro, e pode investir em outra coisa, numa poupança, em previdência privada, enfim, né? Então, o planejamento previdenciário entra aí também, para fazer a pessoa economizar dinheiro. Ah, entendível. Doutora, também temos aqui na nossa região uma quantidade muito grande, né, de pessoas que trabalham na área rural. Sim. Né? E a questão da aposentadoria para esse povo da área que trabalha na área rural, ela é diferente? Ela muda algo? Ou é igual à carteira assinada, o pessoal normal, do que trabalha de CLT, enfim? Não, não é igual. Na verdade, não teve alteração com a reforma, tá? A aposentadoria do trabalhador rural não sofreu alteração, então ela mantém os mesmos requisitos, que é 55 anos de idade a mulher e 60 anos o homem, tá? E precisa de 15 anos de trabalho rural. Esses 15 anos não precisam ser diretos, eles podem ser ininterruptos, eles podem ser intercalados, mas é essencial que no último período, antes da aposentadoria, antes de completar a idade, a pessoa seja trabalhadora rural. Ela esteja na agricultura, tá? Então, é possível, sim. Não teve alteração com a reforma, foi mantido esses requisitos, até porque são pessoas que trabalham, têm mais desgaste físico, enfim, trabalham mais, não tem horário, tem uma carga maior sobre os trabalhadores rurais, né? Então, nesse quesito não teve alteração, só o cumprimento da idade e do tempo mínimo de 15 anos aí de trabalho rural. Certo, doutora. Então, já encaminhando mais já para o nosso final, quais são, eu tenho interesse, eu quero saber, quero tentar encaminhar minha aposentadoria. Quais são os documentos básicos, iniciais que eu preciso para poder fazer essa solicitação? Olha, o mínimo que a pessoa precisa ter em mãos, carteira de trabalho, né, essencial, indispensável, até porque em que pese a gente consiga ver o tempo de contribuição na pessoa no site do INSS, a gente precisa conferir se as informações estão corretas, porque às vezes as informações que estão lá não são reais, né? Então, a carteira de trabalho, a gente precisa. Carnê de contribuição, se a pessoa pagou alguma vez na vida aquele carnezinho laranja, né? Que tu compra na livraria, a gente precisa também para fazer a conferência. Se a pessoa tem período rural com os pais, a partir de 12 anos ou até 8 anos, nas hipóteses mais específicas, né? Mas não vou adentrar o caso. Então, documentação rural também dos pais, talão, de produtor, enfim. Esses são os documentos que a gente utiliza para iniciar o trabalho e verificar se a pessoa efetivamente tem esse direito. Posso fazer um adendo bem rapidinho, tá? Para o pessoal ficar atento, tá? Que muitas vezes as pessoas querem fazer esse planejamento previdenciário sem advogado, sem uma consultoria e vão direto no INSS, tá? O INSS analisa as informações que eles têm lá, no sistema. Eles não analisam, por vezes, a atividade especial, o aumento de tempo, a atividade rural até anterior aos 12 anos, quando possível. Então, a análise feita pelo INSS muitas vezes não é segura, não é 100% segura, porque não considera todas as peculiaridades da pessoa. Então, só o pessoal ficar atento para que, caso queiram fazer, que procurem um advogado, alguém que entenda do assunto para fazer as coisas direitinho. Era exatamente o que eu ia comentar, inclusive, né? Acredito que sim, é extremamente necessário ter um especialista, ter um advogado cuidando dessa questão. E aproveito, então, doutora, para que você convide as pessoas, fale, por favor, aonde que as pessoas te encontram, que automaticamente todo mundo está entendendo e está vendo o quão especialista você é na área e acho que é bacana o pessoal saber aonde te encontrar. Na verdade, a gente tem pouco tempo aqui para conversar, né, para trocar ideia, mas o assunto é bem complexo, tem muitas peculiaridades, tem muitos poréns aí que a gente sempre analisa quando faz essa análise. O meu escritório é na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 270, sala 301, onde tinha loja, por menos que agora fechou, no centro, então no Atos Tower. Eu atendo lá, tenho as minhas redes sociais, Cristiane de Oliveira Ribas, então é fácil de me encontrar, quem precisar, eu estou à inteira disposição.
Perfeito, e realmente é um assunto que daria para conversar muito mais Muitas tempo. horas. Por isso, com certeza, teremos mais vezes a doutora Cris aqui com a gente para poder sanar essas dúvidas e, inclusive, podem mandar, né? Podem mandar para a gente estar com o canal aberto, tanto nas redes sociais da doutora quanto aqui do jornal, que nós vamos repassar e vamos sim conversar sobre essas melhorias, essas dúvidas que vocês têm sobre a aposentadoria. Claro. Certo, gente? A gente está aqui para servir, né? Exatamente. Muito obrigado, Cris, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe a gente nas redes sociais. Fiquem ligados a todas as novidades. Muito obrigado e até a próxima.